Fala galera, beleza? Meu nome é Eliel, eu sou engenheiro civil e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é faculdade de engenharia civil ou engenharia em geral na modalidade EAD. Vamos tirar algumas dúvidas a respeito dessa modalidade e levantar alguns pontos aí, algumas discussões. Será que vale a pena? Será que é uma tendência e as faculdades presenciais vão acabar? Ou será que essa modalidade EAD para engenharia talvez não seja aplicável? Vamos levantar nesse vídeo aqui os pontos mais importantes e discutir a respeito deles. Eu fiz um vídeo, já tem um vídeo aqui no canal, Faculdade de Engenharia Civil, EAD, mas o vídeo foi gravado em 2017. De lá para cá muitas coisas mudaram, alguns fatores mudaram, algumas perspectivas, e em função dessas mudanças, as minhas colocações também neste vídeo vão ser um pouco diferentes daquele vídeo. Então, se você acha esse assunto importante, deixa o seu like aí, que é muito importante, e se inscreva no canal se não for inscrito. Bom, se a questão é faculdade de engenharia EAD vale a pena, uma resposta genérica é que depende. Então, conforme a gente for fazendo análise a respeito da modalidade, você vai fazer também uma autoanálise, porque a respeito de muitos fatores aí vai depender mais do aluno do que da estrutura da faculdade em si. A primeira pergunta é: essas faculdades são reconhecidas? Antes de ingressar numa faculdade dessas, você vai entrar no portal do MEC, vai lá em pesquisa avançada e lá vai ter a relação das faculdades que oferecem o curso que você está querendo, autorizadas, reconhecidas pelo MEC. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: as faculdades de engenharia civil são 100% online? E uma dica: se você vê uma propaganda de faculdade de engenharia civil à distância 100% online, cara, saia fora, porque não existe. Não há como você se formar em engenharia civil 100% online. Mas eu acredito que as maiores faculdades, as mais famosas aí que estão oferecendo o curso, tem muitas atividades presenciais. Algumas provas são resolvidas presenciais, alguns trabalhos de laboratório, estágio, elas exigem um estágio normalmente, e o TCC, que não deixa de ser um trabalho presencial também. Então é isso. A primeira dica: se você está avaliando alguma faculdade aí, já observe. Se oferecer aulas práticas de laboratório presenciais, se exigir um estágio, normalmente como as presenciais, se vai exigir o trabalho de conclusão de curso normal, como as outras, e tem um certo percentual de aulas práticas, de visita técnica, então tudo isso implica que há uma possibilidade de ser ideal para você este curso. Então vamos falar das vantagens e desvantagens. E aí já entra aquilo que eu falei no início do vídeo, que vai depender muito da sua autoavaliação. Vai ter perfil de pessoas que vão se encaixar nessa modalidade e outros perfis, infelizmente, não vão. Então, a respeito das vantagens. Primeiramente, economia. As mensalidades dessas faculdades costumam custar 1/3, das mensalidades presenciais. Então, você já começa economizando por aí. Depois vem a questão de economia de transporte e depois tempo. E como o tempo é dinheiro, você pode considerar aí esse tempo que você gastaria no deslocamento da sua casa para a faculdade. Podemos jogar isso aí no pacote de economia. É uma vantagem econômica também. E para falar a verdade, durante toda a minha faculdade, em diversas disciplinas, a gente saía de casa, ia para a faculdade e lá ficava se perguntando: por que não pode ser online? Por que não pode ser à distância essa disciplina? São disciplinas teóricas, eram disciplinas que a gente ia sentar, ver slide e ver o professor falando. É coisa que a gente poderia fazer muito bem dentro de casa. Então, muitas vezes a gente se perguntou por que a faculdade não pegava essas disciplinas e colocava na modalidade à distância. Então, essas são as vantagens. Você vai gastar muito menos tempo para assistir às aulas e muito menos dinheiro também. Agora vamos para as desvantagens. Eu falei anteriormente que algumas disciplinas, quando eu estava fazendo presencial, eu desejava que a mesma fosse online. Entretanto, algumas outras disciplinas eu não conseguia imaginar fazendo a mesma em EAD. É claro que eu não tenho toda a propriedade para falar a respeito, porque eu não fiz EAD. Mas a opinião de alguém que fez presencial é que algumas disciplinas, como resistência dos materiais, concreto armado, ponte, teoria das estruturas, essas matérias eu imagino que seria muito mais difícil fazer à distância. Por quê? Para ser sincero, muitas matérias você não aprende com a aula do professor. E se às vezes a gente fica um pouco receoso de fazer perguntas na aula presencial,
Em uma aula à distância, eu acho que seria mais difícil ainda. E o segundo ponto é que muitas vezes a gente aprende mais com o colega do que com o professor. Um colega que entendeu consegue passar de maneira mais clara para quem não entendeu do que o próprio professor. E eu já falei isso algumas vezes, não é porque o professor tem uma didática ruim ou ensina mal. É porque a visão do aluno, como ele enxerga, é mais parecida com a de outro aluno. Então, quando ele vai expressar o que ele aprendeu, fica mais fácil de entender. Muitas e muitas vezes aconteceu de eu não entender a matéria com o professor falando e com o colega eu entender. Mas assim, incontáveis vezes. Então eu acho que seria um ponto aí muito complicado para estudar à distância. Eu sinceramente acho que seria muito difícil estudar essas matérias à distância. Mas aí, claro, entra a autoavaliação. Eu estou falando me baseando nas minhas experiências, né? Mas tem pessoas que têm um perfil que já conseguem captar muito bem rápido ali tudo que o professor fala, que não depende muito do colega para aprender. Para essas pessoas, essas disciplinas em EAD seria ideal. Uma outra desvantagem é que essas faculdades EAD, embora elas tenham trabalhos presenciais, como a gente disse anteriormente, mas não é com tanta frequência como a presencial, óbvio. Mas se você é uma pessoa já extrovertida, uma pessoa que já tem costume de falar em público, não tem dificuldade nenhuma, que já tem desenvolvido em você essa habilidade de trabalhar em grupo. Se você já tem esse perfil, tudo bem. Mas se você é como eu entrei na faculdade, bicho do mato, não falava em público, gaguejava mais que tudo, não tinha noção de trabalhos em grupo, não tinha costume de lidar com pessoas, embora não tivesse ainda na época, mas se por acaso eu tivesse entrado, eu acho que eu não teria conseguido. Por quê? Eu perdi o medo de falar em público, de lidar com pessoas. Tudo isso foi com os relacionamentos diários na faculdade. Então, mais uma vez, entra o perfil da pessoa. Eu, conhecendo o meu perfil, não me encaixaria na modalidade EAD, principalmente por esse quesito que eu acabei de falar. E aí você faça uma autoavaliação. Não, eu sou um cara extrovertido já costumo falar em grupos, falo na igreja. Tudo bem, você não vai sofrer tanto com isso. Um outro ponto de autoavaliação que você deve fazer é o seguinte: no meu grupo de estudo lá na faculdade, algumas pessoas não conseguiam estudar de maneira nenhuma sozinhas. Era necessário reunir para que a gente estudasse. Aquele sentimento de grupo, quando a gente acabava de ver uma aula que ninguém entendeu nada, um olhava para o outro e falava, cara, a gente precisa reunir para estudar. E ali mesmo a gente já marcava um horário no final de semana. Será que na modalidade EAD a gente consegue ter essa articulação, ter esse sentimento, essa relação próxima com os colegas? Aí se você for aquela pessoa autodisciplinada, que consegue acabar a aula EAD ali e ter a consciência de que precisa estudar e vai estudar sozinho e tem facilidade de estudar sozinho, vai ser uma boa para você. Mas o problema de EAD é que os colegas não são tão próximos, você não conhece o perfil das pessoas, você não sabe com quem é bom marcar para estudar. É muito mais complicado a questão de estudo em grupo. E, sinceramente, estudo em grupo foi essencial para a minha formação. Sem estudo em grupo, me conhecendo, eu sei que eu não seria capaz de me formar. Então fica para você essa reflexão. E a questão da estrutura, da grade curricular das faculdades em EAD. Eu dei uma olhada nas grades das maiores faculdades, aí, as mais famosas, né? E eu fui ver que a estrutura é bastante parecida com a presencial, né? São 5 anos, são divididos em 10 períodos, e a gente tem uma grade bem parecida com a presencial. Eu fiz uma lista aqui das disciplinas, não vale a pena eu citar todas, mas são basicamente as mesmas da presencial. No início do vídeo eu disse para você entrar no portal do MEC para verificar se a faculdade que você está analisando e se é autorizada pelo MEC. Eu dei uma olhada lá e achei mais ou menos 20, pouco mais de 20 faculdades que oferecem engenharia civil à distância, que são cadastradas, que são autorizadas pelo MEC, reconhecidas e podem emitir o diploma normalmente. Uma outra dúvida, e o mercado para quem se forma em engenharia civil à distância? A tratativa da empresa para com o engenheiro é diferente caso ele tenha se formado na modalidade à distância? Bom, com isso não precisa se preocupar, desde que o seu diploma seja reconhecido pelo MEC, tanto faz se foi EAD, se foi presencial, isso não faz diferença, e você sai com as mesmas atribuições normais de um engenheiro civil, emitir laudos técnicos,
fazer avaliações estruturais, fazer cálculos estruturais, elaborar projetos, acompanhar execuções de construção, enfim, todas as atribuições normais de um engenheiro civil você vai ter normalmente. A verdade é que é uma tendência, né, pessoal? Essa quarentena, por exemplo, nos fez pensar aí a respeito de várias coisas, né, várias reflexões que a gente fez, inclusive a respeito disso. Eu tenho um colega que está fazendo engenharia mecânica e ele disse que todas as disciplinas neste período de quarentena estão sendo em EAD. E segundo ele, está sendo muito mais produtivo para ele. Mas de novo depende do perfil dele. Se você é uma pessoa que costuma chegar atrasado, talvez por conta do trabalho e tal, chega atrasado, perde metade da aula, aí vai para o intervalo e esquece de voltar, volta, perde metade da outra aula, aí não entende nada, depois tem que estudar de qualquer forma sozinho no seu computador. Então eu acho que para você sair bem no curso de engenharia civil à distância, depende mais de você do que da faculdade. Lembre-se dos principais pontos. Primeira coisa, você vai avaliar o que tem de presencial nessa faculdade. Cara, tem que ter aula de laboratório, repetindo, tem que ter estágio, tem que ter visitas técnicas, tem que ter algumas atividades, pelo menos em grupo. São coisas muito importantes aí. A respeito de aprendizado, vai depender do seu perfil. Faça uma análise bem profunda a respeito de você mesmo antes de tomar essa decisão. Como nesse vídeo eu estou expressando a minha opinião, obviamente a minha opinião é fundamentada na minha autorreflexão, no meu perfil, no meu autoconhecimento. Na minha opinião, eu não conseguiria me formar numa faculdade à distância. Mas não é que a faculdade seja ruim, é porque o meu perfil não se encaixa, né? Então faça uma autorreflexão, analise o seu perfil e veja se você consegue se adaptar nesse ensino à distância. Fato é tendência. Eu acho que todas as faculdades presenciais estão caminhando para colocar algumas disciplinas e é o que eu achava ideal, né, quando eu fazia. Eu acho que talvez pelo menos 30% de todas as disciplinas que eu fiz poderiam ser online. A gente perdia muito pelo fato de ter que se deslocar até a faculdade para ver se poderia só sentar e estudar. Beleza, galera? Bom, eu espero que o que foi falado aqui tenha te ajudado a tomar alguma decisão, a pensar melhor a respeito do assunto, a fazer uma reflexão, né, para se conhecer melhor, porque afinal depende muito mais da gente, beleza? Não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, se inscreva e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, beleza? Pessoal, até a próxima, obrigado pela paciência, fiquem com Deus, tchau!